Meus irmãos, vos convido a abrir a palavra do Senhor mais uma vez em Juízes, capítulo 8. Nessa noite nós leremos do verso 1 até o verso de número 21. Juízes, capítulo 8. Ouça com atenção, esta é a poderosa palavra de Deus que falará ao nosso coração nesta noite, que nos diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gibeão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne como os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogebeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes diante de mim, dizendo: Porventura, tem tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou aos anciãos da cidade, e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: Como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jeter, seu primogênito: Dispõe-te a matar-os, e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos pedir que o Senhor nos guie durante a exposição da sua santa e poderosa palavra. Santíssimo Deus, eterno Pai,
nessa noite nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor seja conosco mais uma vez. Que o Senhor, ó Deus, possa abrir o nosso entendimento. Que o Senhor, ó Deus, possa mais uma vez falar ao nosso coração. Nós, ó Deus, precisamos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa clarear esse texto, possa nos fazer entender, ó Deus, qual é a tua vontade aqui revelada, o que é que o Senhor deseja que o teu povo aprenda, quais são os princípios que aqui estão expostos, para que o teu povo possa, então, basear as suas decisões, os seus passos nesta vida. Nós, ó Deus, pedimos isso e te rogamos, no nome santo de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o que você fazia no dia 1º de julho de 2006? Bem específico. Talvez alguns aqui ainda nem tivessem nascido. Provavelmente não, alguns ainda não haviam nascido. Dia 1º de julho de 2006. Foi um dia marcante. Eu me lembro que eu estava na sala da minha casa, lá na minha cidade natal, ao lado do meu pai, e nós lamentávamos a eliminação da seleção brasileira diante da França. Gol de Thierry Henry marcou a despedida de uma grande geração de jogadores que não conquistou a Copa do Mundo como muitos esperavam. Aquela seleção era recheada de craques, como nós costumamos falar aqui no nosso país. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Cafu, Dida e muitos outros nomes de uma grande geração saíram derrotados diante daquela seleção francesa. Depois daquela derrota, até hoje, quando se fala em eliminação da seleção brasileira, muitos se recordam daquela geração que tinha tudo para conquistar o tão sonhado Hexa, mas isso não aconteceu. E é normal que se pense, que se questione o que é que deu errado para que tudo aquilo viesse a acontecer. Quais foram os passos negativos que foram dados pelaquele grupo para que eles pudessem ser eliminados de uma forma tão vexatória, sem jogar o futebol que se esperava deles? E alguns vão apontar a indisciplina, outros vão falar do esquema tático, outros vão falar do foco de cada atleta. Mas o fato é que os passos foram dados para que houvesse um fracasso. E você que está aqui sentado nessa noite, talvez também já tenha passado por situações difíceis na sua vida, por fracassos, e em algum momento você também se pergunta: o que é que deu errado? Tinha tudo para dar certo, mas as coisas não saíram como deveriam. Não foi o resultado que eu esperava, e talvez você fique martelando os passos errados que você cometeu. Isso certamente traz muita angústia, isso certamente traz muita preocupação, porque nós sempre pensamos que os passos que nós demos, eles poderiam ter sido diferentes, e nós teríamos então um resultado melhor, uma história melhor. Juízes nos apresenta justamente este cenário. Nós tínhamos tudo para ver uma história muito boa, muito bonita, como nós vimos em outros momentos do próprio livro de Juízes. Agora o que nós vemos é um fracasso espiritual que está cada vez mais próximo do povo de Israel. O que nós estamos testemunhando nesse texto do capítulo 8 é o momento em que a derrocada de Gideão e das gerações futuras está se apresentando. As escolhas que ele fez, os caminhos que ele trilhou, foram decisivos para um fracasso espiritual do povo do Senhor durante o período em que ele deveria ser o grande libertador de Israel. E é justamente sobre isso, irmãos, que nós vamos, então, meditar nesta noite, sobre os passos que nós damos para o fracasso espiritual. Nós, então, meditaremos nesse tema e nós veremos em 3 partes. Nós veremos que um dos passos que nós damos para o fracasso espiritual, o primeiro deles é o desejo pela glória que pertence ao Senhor. Verso 1 ao verso número 3. Depois nós veremos, do verso número 4 ao verso número 9, que um outro passo que nós damos rumo ao fracasso espiritual é abandonar o nosso propósito verdadeiro. E em terceiro e último lugar, nós veremos do verso 10 ao 21, que o último passo que nós damos para um fracasso espiritual é agir motivado por vingança. Vejamos então o primeiro ponto desta noite, o desejo pela glória que pertence somente ao Senhor. Verso 1 e verso 3 é o primeiro passo rumo ao fracasso espiritual que o texto nos apresenta. Diz assim o texto: Então os homens de Efraim disseram a Gideão:
Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas, e contenderam fortemente com ele. E eu quero que você lembre do que aconteceu no capítulo anterior. O que é que aconteceu no capítulo número 7? Nós tivemos uma grande batalha, na qual o Senhor, de forma surpreendente, trouxe uma grande vitória para o povo de Israel. Você se lembra que Gideão reuniu um grande exército, mas que o Senhor mandou a maioria dessas pessoas embora e ficou apenas com 300 soldados ao seu lado. Gideão, então, juntamente com esse pequeno grupo de soldados, conseguiu uma vitória diante de um exército que o próprio livro apresenta como incontável. Eles conseguiram uma vitória que colocaria Israel finalmente em uma situação positiva. Afinal, eles passaram muitos anos sofrendo nas mãos dos midianitas e eles não conseguiriam essa vitória de forma alguma, mas o Senhor os abençoou. Através do libertador, que era Gideão, Israel então conquistou essa vitória. Nós poderíamos aqui estar observando o desenrolar dessa história e observar a comemoração. Nós poderíamos pensar sobre a festa que estaria sendo realizada por este povo, mas não é isso que nós estamos vendo. Estamos vendo um povo, uma tribo de Israel, que está contendendo com aquele que é o libertador, está reclamando com ele, porque estão dizendo, ora, você não nos chamou para esta batalha. E certamente, irmãos, que esse diálogo não iria acontecer se Gideão tivesse sido derrotado. Você consegue imaginar a revolta desse povo dizendo para Gideão, você não nos chamou para também sermos derrotados ao seu lado. O que é que nós vemos aqui? Um desejo por ser, de alguma forma, reconhecidos. Afinal, aqueles que saem vitoriosos é quem de fato são lembrados, são festejados. E a tribo de Efraim, ela apresenta então neste momento um sentimento, um desejo de que eles precisavam serem reconhecidos por todo o povo de Israel diante daquela batalha. Eles queriam estar presentes entre aqueles que seriam festejados. Há um detalhe que nós precisamos então entender. Gideão, ele não é um homem comum, ele tem muitas falhas. Ele é alguém que é extremamente incrédulo, que tem dificuldade em obedecer a Deus, que precisou que o Senhor lhe mostrasse diversas vezes que ele conseguiria a vitória através de sinais, inclusive ainda no capítulo 7, mais uma vez o Senhor lhe dá uma demonstração de que ele conquistaria aquela vitória. Mas Gideão sempre se mostrou uma pessoa um tanto quanto duvidosa em relação à sua obediência a Deus. Tanto que no final do capítulo 6, Gideão teve uma atitude que é pecaminosa. O Senhor disse, eu quero apenas 300 soldados para que Israel não pense que a vitória veio por causa da sua força, do seu poderio militar. Mas Gideão convocou novamente o exército para a batalha, desobedecendo à voz de Deus. E pode notar que agora nós temos um aparentemente sumiço do Senhor. O Senhor vai ser citado apenas já no final dessa história por Gideão. Mas o Senhor não é o ator principal dessa história. O Senhor está ausente. E a grande confusão está se estabelecendo. Gideão, como o libertador, como o juiz, ele tem um papel importantíssimo. Qual é o papel de um libertador, de um juiz? Levar este povo aos pés do Senhor. Porque o povo se desviava, o povo abandonava os caminhos de Deus, e então quando surgia um juiz, ele tinha a tarefa não apenas de guiar este povo numa batalha, ele também tinha o papel de guiar este povo novamente aos pés do Senhor. Mas o que nós vemos por parte de Gideão não é essa atitude. Diante desta fala do povo de Efraim, qual deveria ser a atitude de um verdadeiro juiz? De um homem de Deus? Toda a glória pertence ao Senhor. Por que é que vocês estão reclamando? Por que é que vocês não estão felizes? Por que é que vocês não estão gratos a Deus? Por que é que vocês não estão simplesmente agradecendo ao Senhor por mais um livramento que Ele nos deu, mesmo quando nós não merecíamos? Deveria ter sido esta a fala dele, mas não é. A semelhança de muitos pregadores de nossa época, que gostam de acariciar egos inflamados, cheios de si, Gideão também vai se comportar desta forma. Porque no verso número 2, ele não vai repreender, ele não vai exortar, ele não vai lembrar a estes homens de que toda a glória pertence ao Senhor de forma alguma. O que ele faz é bajular esses pecadores.
É por isso que ele diz no verso 2: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? E aqui, para que você entenda de uma tradução mais clara, a NVI ela vai traduzir de forma diferente. Ela vai dizer assim: não são os restos da colheita de Efraim muito melhor do que toda a colheita da casa de meu pai, de toda a minha família? É o que nós vemos por parte de Gideão. Ele não reclama, ele não exorta, ele não repreende, ele não mostra o pecado, mas ele vai então bajular estes homens, que deveriam ser repreendidos, mas não serão. E ele vai bajular dizendo que eles são muito melhores do que ele, que eles são muito mais importantes e que ele é um pobre coitado. Nós temos também aqui, por parte de Gideão, uma atitude de dissimulação. Ele é um homem covarde, ele é um homem incrédulo, ele é um homem desobediente a Deus, e ele agora mostra mais uma face dele enquanto pecador. É alguém que vai ser dissimulado para não ter contra ele mais um grupo de inimigos. E o que nós vemos por parte de Gideão, além desta fala, é mostrar que toda a glória daquela vitória, ela não seria do Senhor, mas seria justamente de Efraim. É o que ele diz no verso 3. Deus entregou nas vossas mãos. Quando foi que Deus falou isso? Em que momento o Senhor dirigiu esta palavra para Gideão, dizendo que os príncipes midianitas seriam entregues para os homens de Efraim? Em momento algum. Não houve esta fala. Ele está adulterando a mensagem de Deus. Deus, em momento algum, convocou Efraim para a batalha. Foi por parte de Gideão que eles, então, entraram naquela guerra. E agora, diante da vontade deles de serem reconhecidos, Gideão piora tudo, mostrando que eles são merecedores de toda a honra, porque os principais inimigos, segundo ele, estão sendo entregues às mãos destes homens que nem só por um instante se recordaram de Deus. E a quem pertence a glória, senão ao Senhor? A quem pertence a glória, senão somente ao nosso Deus? Ele é quem é digno de todo louvor, de toda adoração. Mas, irmãos, muitas vezes o nosso coração se esquece. E olha, até mesmo entre os apóstolos de Cristo Jesus aconteceu algo semelhante. Você se lembra da mãe de Tiago e João em Mateus capítulo 20? Ela chega diante de Cristo e ela faz um pedido inusitado. Senhor, eu vou te fazer um pedido muito simples. Que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que eles possam, então, serem vistos, reconhecidos, merecedores de toda a glória que pertence a ti. Mas eu te peço que divida, então, com eles. Em muitos momentos também o nosso próprio coração vai desejar algo semelhante. Não são poucos aqueles que estão na igreja, mas que estão aborrecidos, entristecidos, porque pensam que precisam ser, de alguma forma, muito mais valorizados. Porque a igreja não dá o devido valor a algumas pessoas. Porque algumas pessoas entendem que, inclusive, o melhor cenário é mudar de igreja para que eles possam ter mais espaço. E o que, na verdade, há é um desejo de um coração que ainda não entendeu a quem pertence a glória. A glória não pertence a você. Você não precisa ser visto, reconhecido, aplaudido. Os homens não precisam apertar na sua mão no final do culto e dizer, se não fosse você, nem culto aconteceria. Toda a glória pertence a Deus. Todo louvor pertence ao Senhor. Toda honra deve ser dada ao Deus de Israel, aquele que salvou a igreja através do seu Filho Jesus Cristo. A ele, pois, seja a glória, a honra e o louvor eternamente. Amém. Não aos homens, não aos pecadores, não para aqueles que imaginam que são merecedores de aplausos, de abraços, de palavras de incentivo, de reconhecimento. Isso é abominável diante de Deus. E esse é o primeiro passo que você dará rumo ao fracasso espiritual. Mas o segundo passo que nós vemos também nesse texto, rumo a um fracasso espiritual, é abandonar o nosso verdadeiro propósito. Verso número 4 ao verso número 9, nós veremos que Gideão, ele vai se esquecer de qual é a sua missão, qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, para que Deus o levantou.
Verso 4, então, nos diz assim: Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E eu quero que você entenda uma coisa. Em nenhum momento Deus deu uma ordem como essa para Gideão. O objetivo era expulsar os inimigos da terra de Canaã. Eles eram invasores. O que é que está depois do Rio Jordão? Não está mais a terra de Israel, não está mais aonde o povo deveria habitar. Não era mais a missão de Gideão ir até aquela localidade. Ele não deveria levar os seus 300 soldados em uma batalha arriscada como essa. Era algo perigoso. Era algo indevido. E mais importante do que tudo isso, lembrar que Deus não direcionou Gideão por esse caminho. Ele foi por vontade própria. Ele foi por vontade dele. Ele entendeu que agora ele conquistaria qualquer batalha. Qualquer inimigo que se levantasse diante dele seria derrotado. Porque ele agora confia no Senhor, mas ele está confiando de uma forma errada. Porque ele está esquecendo de qual é o seu propósito. E ele esquece tanto que ele começa a fazer ameaças. Os homens estão cansados, os homens estão com fome, os homens estão provavelmente também com sede. Eles poderiam estar novamente em seus lares, descansando e aproveitando o tempo de paz que provavelmente seria estabelecido, porque você deve se lembrar que sempre que uma vitória de um juiz acontecia, nós tínhamos um longo período de paz. Já anote essa informação. Agora em Gideão, esse tempo de paz não existe. Ele simplesmente desaparece. Nós tivemos isso durante o período em que Otiniel foi o juiz, Eude, Baraque, mas agora com Gideão não. Nós não temos mais um período de paz, nós temos um período terrível. E isso é sintoma, o resultado de ações de homens que esqueceram qual deveria ser o propósito deles. Expulsar os soldados inimigos, voltarem a adorar e servir ao Senhor. Afinal, eles não estavam naquela situação por acaso. Foi por causa do pecado deles que o Senhor os castigou. Mas se os inimigos foram expulsos, se Gideão sabe o caráter de Deus, se Gideão conhece o poder do Senhor, o que ele deveria agora se preocupar era em restaurar a verdadeira adoração a Deus. Mas não é isso que acontece. Ele vai até os habitantes da cidade de Sucote e ele faz um pedido por comida. Todavia, os habitantes de Sucote, eles vão recusar. E eles têm um motivo para isso. O próprio texto já nos mostrou que haviam ainda 15 mil soldados midianitas que estavam do outro lado do Jordão. Eles estavam preocupados, estavam temerosos de que em algum momento, então, este exército pudesse atacá-los, se eles ajudassem a Gideão e os seus 300 soldados. Eles tinham uma preocupação. E o que Gideão faz naquele instante é prometer uma vingança. Ele ameaça os habitantes daquela cidade. Ele faz ameaças e, mais uma vez, este não era o propósito de Gideão. O Senhor não comissionou a este homem para que ele estivesse, de alguma forma, levando terror, medo para o povo de Deus. Nem para qualquer outro povo. Nem para qualquer outra pessoa que fosse. A missão dele era guiar Israel novamente aos caminhos de Deus. Mas não é essa a preocupação dele. E ele não se cansa de fazer isso. Ele continua na sua jornada, ele chega a uma outra cidade chamada Penuel. E ele vai falar a mesma coisa. Precisamos de mantimentos, precisamos de ajuda, porque estamos em uma batalha contra os midianitas. E você lê sempre a expressão os príncipes. São aqueles que lideram a cidade. Não é que eles são filhos de reis. Eles são simplesmente pessoas que estão à frente da cidade, tendo o papel de liderança. E eles recusam, então, ajudar a Gideão, porque eles têm medo de retaliação. Essa é a razão para que eles não ajudem a Gideão e os seus 300 soldados. E mais uma vez, o que vemos por parte de Gideão é um tom de ameaça. Ele mais uma vez vai ameaçar os homens daquela cidade. E ele faz ameaças duras. Ele diz que quando voltar, ele vai derrubar a torre de vigia deles. Mas não só isso. Ele diz que iria castigá-los.
ele iria açoitá-los, ele iria agredi-los, ele iria humilhá-los. Gideão se esqueceu completamente de qual era o seu propósito. Gideão, como um verdadeiro líder, como uma verdadeira liderança do Senhor, deveria lembrar que o seu papel era de salvador. Deveria lembrar que o seu papel era de servir a Deus, obedecendo à voz de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, você não pode servir a Deus baseado naquilo que você acha que deve fazer. Você não serve a Deus baseado naquilo que você pensa ser o que Deus quer. Você serve a Deus quando você ouve a sua palavra e você então busca aplicar na sua vida aquilo que Deus diz a você. É assim que você servirá ao Senhor. Não baseado no eu acho, no eu penso, no eu quero, no eu gosto assim, no deveria ser assim. Não é baseado no si, mas no Deus falou para fazer desta forma. E o que Deus falou para Gideão era simples. Você vai livrar Israel dos midianitas. Eu estarei com você. E esse povo vai ficar então livre. Essa era a função de um libertador. Essa era a função de um juiz. Libertar o povo de Deus. Gideão falhou no seu papel. Mas graças a Deus, porque Cristo não falhou. Qual é o papel de Cristo Jesus? O nosso Catecismo Maior, na sua pergunta número 41, faz a seguinte colocação. Por que o nosso mediador recebeu o nome de Jesus? Você sabe por que o seu Salvador recebeu este nome? Porque ele salvou o seu povo dos pecados deles. Este era o foco de Cristo. Esta era a missão de Jesus. Este era o seu propósito. E foi exatamente isso o que ele fez. Ele salvou o seu povo dos pecados deles. Ele não ficou olhando para outras questões. Ele não ficou buscando picuinhas no seu ministério. Ele buscou simplesmente fazer a vontade de Deus. E foi para a cruz por causa disso. Morreu, derramou o seu precioso sangue, mas nos salvou, porque esse era o propósito de Deus. E o nosso propósito diante desta verdade é servir ao Senhor, é obedecê-lo, é ouvir aquilo que Ele nos diz na sua santa palavra e fazer exatamente aquilo que Ele quer, sem desvios de propósito, sem vãs imaginações, fazendo simplesmente aquilo que Deus nos ordena. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós veremos que o terceiro passo rumo ao fracasso espiritual é quando nós agimos motivados por vingança, que é exatamente o que Gideão fará a partir do verso número 10. Diz o texto que estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. A batalha foi vencida. Gideão, você poderia agora simplesmente descansar. Você poderia simplesmente aproveitar o tempo que o Senhor lhe daria de paz, mas não é isso que Gideão fará. Primeiramente, ele vai prender estes dois. Depois de uma batalha, ele vence os últimos soldados que restavam do exército midianita. Ele vai capturar os dois líderes do exército. E ele vai voltar para aquelas duas cidades que ele já havia ameaçado. E o que ele faz naquela cidade é algo terrível. Porque ele vai simplesmente humilhar os homens idosos daquela cidade. Os líderes serão, então, por ele humilhados. Eles, no número de 77 homens, anciãos, ou seja, homens velhos, eles receberão da parte de Gideão um tratamento vergonhoso e humilhante. Eles vão apanhar. Eles vão ser humilhados na presença dos seus irmãos, familiares, amigos, dos moradores da terra em que eles vivem. Eles serão, por Gideão, aquele que deveria ser o libertador de Israel, aquele que deveria ser um homem que mostraria a bondade e a graça de Deus, porque ele próprio, Gideão, não merecia. Mas ele é incapaz de fazer isso, porque ele entende que ele tem o direito de se vingar. Vocês não me ajudaram, então eu posso, sim, trazer sobre vocês a minha ira. Diz o versículo número 16. E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto,
e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Ele humilha, ele machuca, ele é severo, ele é cruel, porque o seu coração é motivado por vingança. O seu coração não é motivado por graça e misericórdia. O seu coração não é guiado pela bondade de Deus, que sempre tratou Israel com bondade, mesmo quando este povo não merecia, diante das inúmeras vezes em que Israel caiu, e Gideão faz parte desse povo que caiu. Gideão é também alguém que merecia ser, por parte de Deus, humilhado, rejeitado, mas não recebeu de Deus um tratamento assim. Recebeu um tratamento de bondade e de misericórdia. O Senhor amou a Gideão. Inclusive, amou tanto que nós encontramos Gideão lá em Hebreus, sendo citado. No capítulo 11, na famosa Galeria dos Homens da Fé, Gideão está lá. E você pode perguntar, como é que pode, pastor, um homem com tantos erros está lá, naquela galeria? Pois é, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. O Senhor transforma homens e mulheres que não mereciam ser escritos no livro da vida, mas eles o são. Eu e você também somos, à semelhança de Gideão, homens e mulheres vingativos. Temos no nosso coração, muitas vezes, o desejo de vermos o pior na vida de alguém que nos machucou e que nos feriu. Nesse sentido, nós não somos diferentes. O que, de fato, vai nos separar do restante do mundo é a graça de Deus que nos impede de irmos mais longe no nosso plano de vingança. E, por alguma razão, Deus permitiu que Gideão fosse mais longe no seu plano de vingança. Qual é a razão para que Gideão esteja ainda desejando tanto o derramamento de sangue? Ele vai fazer uma pergunta para aqueles dois soldados, aqueles dois líderes, Zeba e Salmuna. Versículo 18 ele diz, que homens eram os que matastes em Tabor? E eles vão responder, ora, eram homens como tu, filhos de um rei, aparência de filhos de rei. E Gideão vai dizer, eles eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Aqui está o motivo para Gideão não ter descansado, para não aproveitar o seu período de paz que surgiria naturalmente. Ele está em busca não de servir a Deus de fato, mas em se vingar daqueles que mataram os seus irmãos. E não, como se não bastasse isso, ele ainda é um tanto quanto covarde, porque ele deseja que eles sejam mortos, mas ele pede para o seu primogênito fazer isso. Ele pede ao seu próprio filho que seja, então, o agente vingador da ira e da raiva dele. Versículo número 20. Mas aquele jovem não consegue. Ele não é capaz de fazer algo dessa natureza. Nós não estamos mais num campo de batalha. O que nós temos aqui é assassinato. O que nós temos aqui é algo cruel. É algo diabólico, é algo sem sentido. Um homem de Deus, ele não pode ser guiado por um sentimento de vingança, por um desejo exacerbado de ver o outro se dar mal e de sofrer. A vingança pertence ao Senhor. Ele é quem é o detentor de todo juízo e de toda justiça que será derramado sobre os homens. A nós não. Não é esse o nosso papel. Não era esse o papel de Gideão. Mas o versículo número 21 diz que ele o faz. Ele mata aqueles dois homens. E eu quero que você guarde uma informação, porque no próximo domingo será importante. Ele vai recolher as meia-luas que estavam no pescoço dos camelos. Ele recolhe esses ornamentos e guarda consigo. Isso será importante no próximo domingo. Para hoje é simplesmente importante que você perceba, que você note o comportamento vingativo que há no coração de um homem de Deus. Ora, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos orientou a outra coisa. É por isso que Cristo é o libertador perfeito. Em Mateus capítulo 5, ele vai dizer, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Cristo não instrui o seu povo, a sua igreja, a agir motivados por vingança, a buscarem se vingar daqueles que lhe fizeram mal. Cristo vai instruir a cada um de nós a servirmos a Deus em amor, em misericórdia, em bondade para com os outros.
É por isso, inclusive, que ele vai dizer que o segundo mandamento, depois de amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, é amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Você tem amado o seu próximo como a você mesmo? Ou você tem desejado se vingar de alguém que lhe fez muito mal? Você tem executado perdão no seu coração contra aqueles que feriram a sua alma? Contra aqueles que humilharam você? Contra aqueles que envergonharam você? Ou no seu coração só existe ódio e vontade de fazer que a sua vontade se cumpra na vida de alguém que lhe fez o mal, e essa vontade não é outra senão vê-lo sofrer? O que é que está na sua mente quando você vê alguém que lhe machucou? Você é capaz de perdoar como o Senhor um dia lhe perdoou? Ou você deseja ter todo o poder do mundo para fazer todo o mal possível contra esta pessoa? Se esse é o seu caso, meu irmão, se essa tem sido a sua atitude, minha irmã, o Senhor te lembra que este é um passo fundamental, não para se aproximar dele, mas justamente para fracassar espiritualmente. Se você agir motivado por vingança, pode ter certeza que isso será algo a influenciar muito na sua vida espiritual. Você não vai conseguir orar, você não vai conseguir cantar louvores a Deus, você vai ter resistência a ouvir sermões que falem sobre o perdão e a misericórdia, você vai ter dificuldade em ter comunhão com as pessoas, porque a única coisa que estará diante dos seus olhos é o desejo, é a vontade de fazer o mal contra aqueles que feriram você. Diante disso, o que é que você deve fazer? Você deve olhar para Cristo. Se você tem caminhado nessa direção de um fracasso espiritual, se os seus passos são justamente esses que o texto da palavra de Deus apresentou a você nessa noite, o que você deve fazer agora é olhar para Cristo. Você deve ter os seus olhos fixados em Cristo Jesus, pois os passos que Cristo deu são passos de obediência perfeita a Deus Pai. Passos que o direcionaram não para um castelo, você se lembra disso. Os passos do nosso Redentor são passos dolorosos, sofridos, humilhantes. São os passos da cruz, são os passos que o levam ao Calvário. E é no Calvário, naquela cruz maldita, aonde Cristo derramou o seu precioso sangue, que eu e você encontramos então graça para transformar o nosso coração. O nosso fracasso espiritual só não vai acontecer pela bondade deste Cristo que nos ama, que nos perdoa e que nos diz: não caminhem para um fracasso espiritual. Imitem os meus passos. Vivam como eu vivi. Sirvam como eu servi. Confiem em Cristo Jesus, aquele que caminhou de forma perfeita até o Pai. É nele que deve estar a sua confiança e esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, algumas lições práticas que são importantes. Cuidado com a vanglória. Cuidado com o desejo que talvez você tenha de ser visto, de ser bajulado, de ser acariciado no seu ego. Cuidado com esse desejo que talvez você sinta de reconhecimento por parte da igreja. Veja, se o que você quer é que as pessoas possam aplaudir você, eu tenho que te dizer que esse sentimento ele é pecaminoso. Mas se o que você quer é que, através da sua vida, Deus seja glorificado, esse sim é o pensamento correto. Porque toda a glória pertence ao Senhor. E você, então, deve ser uma pessoa que conduz outros a glorificar a Deus. E se você pensa que a você pertence a glória, você então se torna alguém que não sabe quem é Deus. O que Deus de fato é. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Não você. Jamais você. Por isso, lute contra esses sentimentos, contra esses desejos. Se eu sair, essa igreja fecha. Fecha não, irmão. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor.
Ah, mas se eu não estiver presente nos trabalhos, o trabalho não acontece. Eu que sou pastor, se não estiver, Deus manda outro. A glória não é nossa. Nós não somos tão importantes assim. Mesmo que toda essa geração pereça, o Senhor levanta outra. Porque a glória é dele, a igreja é dele. E ele usa quem ele quer para que todos vejam a sua glória, não a nossa glória. Isso é pecaminoso, diabólico, e o Senhor colocará em terra diante dos seus olhos. Em segundo lugar, lembre-se de qual é o seu verdadeiro propósito. O seu propósito é servir a Deus. Servir a Deus é o seu propósito. Pastor, como é que eu sirvo a Deus? Bom, eu posso relembrar a você algo que eu tenho dito todo domingo. Primeira coisa que você faz para servir a Deus é sair da sua casa e vir para a igreja. É um passo básico, simples, mas que muitas vezes os crentes estão ignorando. Os crentes estão rejeitando, porque entendem que podem cultuar e servir a Deus dentro de casa. E eu te pergunto, você se lembra qual é o seu propósito? Claro, pastor, é servir a Deus. E como é que você serve a Deus? Baseado naquilo que você acha, naquilo que você gosta ou naquilo que Deus diz para você fazer? Deus diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Se chover, você tem guarda-chuva, venha. Se tiver com uma simples dor de cabeça, toma uma dipirona e venha. Se está chateado com o pastor, não importa, venha do mesmo jeito. Porque você vem aqui não por causa do pastor que você gosta, mas por causa do Deus a quem você diz servir. Se você está magoado com a igreja, venha para a igreja, porque é aqui que você vai de fato conseguir perdoar os seus irmãos e isso também é servir a Deus. Faz parte do seu propósito, executar perdão. Não ficar magoado, chorando pelos cantos, se lamentando. O propósito de um crente não é esse. Ficar com murmuração, ficar com lamentação, se achando ofendido, magoadinho. Cresça, desenvolva a sua fé, vire homem, vire mulher de Deus. O Senhor está vos chamando para servir a Ele. O propósito de vocês é esse. Chega de murmuração, chega de tanto, pastor, é porque, pastor, não. As desculpas já passaram. É o tempo agora de agir. É o tempo de servir. Esse é o seu propósito. E o Senhor vai cobrar você. Se você acha que a minha cobrança é dura, se prepare. Porque o Senhor será muito mais duro. Pode ter certeza. Pode confiar naquilo que eu estou lhe dizendo. O Senhor vai lhe cobrar. Porque você fica em casa, porque você esquece de estar nos trabalhos da igreja, porque você esquece de ser dizimista, porque você esquece de ser ofertante, porque você esquece de perdoar, de falar com aquela pessoa que lhe feriu. O seu propósito é servir a Deus. E não é baseado no si, nem no eu acho, nem no eu quero e nem no eu gosto. É baseado naquilo que Deus diz, na sua santa palavra. Ouça o que Deus diz. Não endureça o coração. Em terceiro e último lugar, não seja guiado por um coração vingativo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma ilustração que eu acho fantástica. Quem tem ódio no coração, quem deseja um mal do outro, toma um copo de veneno, achando que o outro é quem vai morrer. Mas é você quem morre, e morre espiritualmente. Se você carrega no seu coração raiva, ódio das pessoas, o Senhor te lembra que Ele perdoou você e você não merecia. Que coisa interessante, não é? Alguém que conhece a Deus, que sabe o tamanho do amor de Deus, que olha para Cristo e diz, eis o meu Salvador, aquele que morreu em meu lugar para perdoar os meus pecados, aquele que derramou o seu precioso sangue para me lavar, mas é incapaz de fato olhar para as pessoas que o feriram e dizer, Senhor, eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a amar de fato. Porque amar aqueles que fazem o bem, meu irmão, é muito simples. A grande questão é amar aqueles que estão ferindo você. É amar aqueles que machucaram você. Amar aqueles que humilharam você.
E o Senhor te chama a amá-los, não a se vingar de cada um deles, não a ficar intrigado, não a ficar chateado e nunca mais, pelo menos, apertar na mão dessa pessoa, ou se apertar com fingimento. O Senhor conhece o seu coração e Ele sabe exatamente como você tem se comportado, como alguém vingativo ou como alguém que de fato perdoa, ama e serve a Ele, como Cristo o serviu, amando, servindo em obediência. Só pare para pensar, se Cristo agisse com Pedro, com Tomé, da forma como nós agiríamos, eles não estariam entre os 12. Nós não estaríamos lendo 1 Pedro, porque Cristo foi por ele rejeitado. Tomé duvidou de suas palavras. Paulo perseguiu a igreja, mas Cristo os perdoou. Mostrou o seu amor e a sua bondade. Crente, você é chamado pelo Senhor a imitar a Cristo Jesus, a servi-lo desta forma, em amor, sendo misericordioso, sendo alguém que de fato deixa para trás as feridas, as mágoas que foram causadas em você. O Senhor Jesus é quem te lembra isso, é quem te convoca para isso, é quem te ordena a viver desta forma. De outra forma, não. Mas como ele diz na sua santa palavra, não seja vingativo. O que é que causou a derrota da seleção brasileira em 2006? Quais foram os passos dados por aqueles jogadores, pela comissão técnica, para que uma seleção tão brilhante fosse derrotada? O que é que leva o povo de Deus ao fracasso espiritual? Quais são os passos que o povo do Senhor dá para que um dia eles possam então fracassar espiritualmente? O Senhor nos lembrou nesta noite. Cabe a você agora, meu irmão, cabe a você agora, minha irmã, dar ouvidos à voz de Deus ou rejeitar o que Deus diz. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos disse nesta noite. Obrigado pela tua verdade santa, dura sim, mas o teu evangelho é duro, ó Senhor. E esse evangelho que nos lembra como nós viveremos para a tua glória. Quais são os passos, ó Deus, que nós devemos evitar para não fracassarmos espiritualmente? Quais são os caminhos que nós devemos, ó Deus, rejeitar para não pecarmos contra o teu santo nome? Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Derrama da tua graça e da tua misericórdia no coração de cada um deles. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.